Hoje eu vou falar sobre as nossas descendências. O interessante, dentro do campo judaísmo, há coisas que acontecem que muitas vezes precisa ser explicado, mas muitas vezes não tem explicação. Ficamos à deriva. É como você entrar dentro de um barco em alto mar e vem a grande tempestade e o seu barco perde o leme e os motores cessam e você anda à deriva, com uma folha de papel sobre o grande mar. E não sabe aonde a correnteza vai te levar, aonde o barco vai chegar, aonde o barco vai encontrar um repouso. É nesse ponto em que eu entro a falar sobre as nossas hereditariedade. Quando nós nascemos, eu tenho um exemplo da minha própria realidade. Nós muitas vezes deparamos com situações na própria família, dentro do próprio convívio, e que certas atitudes de pai e mãe, da herança familiar, não há explicação dentro do campo que você está vivendo, da sua realidade, da realidade pessoal, não da realidade dos passados, da herança dos nossos pais, nossos avós, bisavós, tetravós, e lá quem ficou para trás e que nós seguimos o caminho na luz da nossa realidade. E queremos entender o que aconteceu, o que havia, por que tais atitudes na família, por que certas coisas não é nos cabidos saber, e por que tanto segredo dentro da família, dentro do lar. Então ficamos querendo saber o que somos, quem somos, e segredos que depois você vai pesquisando e vai descobrindo os segredos da sua família. E você entra em sua realidade, em uma contradição daquilo que te diziam, daquilo que acreditava ser, e não é. Eu vou dar exemplos aqui, claro, que não enquadrando-me dentro do quadro, mas participando dentro deste quadro, da realidade que nós nos vemos quando queremos saber quem somos, o que somos, de onde viemos e para onde vamos. E dentro desta realidade, da filosofia, da realidade, da contradição e da vida que vivemos, temos tantas coisas diferentes que muitas vezes não sabemos o que é real para nós, o que foi real, e estamos vivendo numa realidade que não é a nossa realidade. Estamos vivendo uma realidade de alguém que deixou para trás ou nos deu a realidade dentro de outra realidade que não pertence à nossa realidade.
Aí você diz para mim, como assim? Eu não estou entendendo o que você quer dizer, você está vivendo numa realidade de outra pessoa, eu vou chegar lá. Tudo há motivos para. O que eu estou aqui trazendo são fatos que a gente vive e que a gente às vezes quer saber por que isso, por que aquilo. E quando nós sabemos da resposta, nós aí passamos muitas vezes a descer as nossas realidades, as nossas emoções, e as lágrimas caem dos nossos olhos, saber que pessoas sofreram consequências de atitude de muitos daqueles que eram dirigentes religiosos, que trouxeram para famílias e muitas famílias, até mesmo para os descendentes dessa família, angústias. Por causa de quê? Atitude daqueles que estavam lá atrás. Aí você vai dizer, não, mas você está pagando o preço da atitude, dos erros da sua família. Como assim? Não tem nada a ver com atitude e erros de família. Cada um viveu sua consequência, cada um viveu sua realidade, cada um estava dentro de sua realidade, viveram sua realidade e trabalharam dentro de sua realidade, acreditando na realidade ser real para ele, aquela realidade que estavam vivendo, que não é a realidade que realmente deveria estar vivendo. Aí você diz, como assim? A religião, muitas vezes, ela escraviza. Por que eu digo isso? Porque vejo dentro da minha própria realidade consequências de atos que foram feitos lá em 1600, 1500, 1490 e que trouxeram para nós, neste século, consequências de atitude daqueles que fizeram lá atrás, perseguições àqueles que deveriam estar vivendo em comunhão, vivendo, participando da realidade deles, dando progresso ao país deles, e aí com a ganância, o interesse de querer escravizar aquele povo, tomar as coisas que aquele povo tinha, os levaram à perseguição e à morte de muitos. A consequência disso é a perseguição, é porque é semita, porque isso, porque aquilo, que é a pele escura, porque... Não, a consequência é ganância. Não se trata de divisões, de realidades, ou seja, de divisões de etnias, mas se trata de ganância, de cobiça, de inveja. Porque fulano vem de terras diferentes e aqui prosperou, eu estou na minha terra, não prospero. Então eu vou tomar aquilo que ele tem, porque da minha terra é meu. Não, é trabalho de outro, mas eu quero tomar aquilo que pertence a ele, porque ele está dentro da minha terra, o que ele tem é meu. Eu brinco sempre com meu neto, e eu no meu apartamento, meu neto moravam comigo. E eu morava com a minha filha, logicamente. E eu dizia para ele, olha, dentro da minha casa, tudo que é teu é meu. Entrou pela porta para cá, tudo que entrou aqui é meu. Você não tem nada aqui. Vou? Não, é meu. Eu ganhei. Falei, não, você não ganhou. Você recebeu. Entrou na minha casa, é meu. Eu ganhei, é meu. Entrou na minha casa, é meu. Você não tem direito a mais nada aqui. E discuti sempre com ele. E sempre, não, é meu. Eu falei, não é meu. É tudo que a partir daquela porta para cá é meu. Você não tem mais direito a nada. E ele é um menino esperto, sempre entrando em polêmica comigo, debate, ele não se dá por perdido, ele não aceita a condição e vai em frente, vai lutando. E isso traz porque desperta nele aquele senso de querer realmente vencer, porque ele se vê digno daquilo que é dele. E ele não deixa se dizer, não, então eu te dou, não, é meu, ele disse, e eu não vou dar. E eu percebo isso que ele tem da infância dele, desde mesmo. Quando eu já, uma época, adoeci, fui obrigado a morar com a minha filha, porque a minha idade chegou e eu não podia mais morar só, tive que morar com ela. E aí quando eu entrei, ele tinha o quê? Uns 2 anos, ele me olhou para mim com 2 olhos abuticados, e aí começou a querer que eu saísse da casa, olhando para mim, e ele não aceitava, até que minha filha conversou com ele pegou aí, começou. Mas mesmo sempre meio de olho para mim, olhando como se eu fosse um estranho na vida dele. Entrei na casa dele e ele não aceitava eu na casa dele. Como se eu fosse... Aí eu falava para ele, olha, o apartamento de quem é? É do vô. Se o apartamento é do vô, tudo que entrar aqui de quem é? Aí ele é meu, não, eu falei, é do vô, porque o apartamento é do vô. Tudo que entrar aqui, não, é mãe que mora aqui. Eu falei, não, o apartamento é do vô, você mora na casa do vô, o apartamento que entrar aqui é do vô. Ele não aceita, eu falei, é do vô, e você não tem que discutir. Mas sempre conversamos e sempre falava para ele desta forma, e às vezes eu brinco com ele, e ele sempre disse, não, pô, o que é meu, do vô é do vô. Mas que
O vô, quem é mais velho de quem aqui na casa? É o vô. E você é neto de quem? Do vô. Então tudo que tem na casa, que está dentro da casa, não é do vô? Aí ele para, pensa, você não é neto do vô? Então o que você tem é meu. Aí ele não aceita. E isso que traz uma realidade para você ver que não é porque você é propriedade, você está num ambiente, num país que é de outra pessoa, você se manifestou, você cresceu, você lutou, você construiu, aquilo que você tem é de outro, por quê? Está num país de outro? Não, você trabalhou, você tem direito ao que é seu. Então eu sempre mostro ao meu neto uma realidade que ele tem que aprender com a realidade, viver na realidade, e vai saber que ele vai enfrentar isso. Aonde ele for, vai enfrentar isso. Quando ele for, o primeiro serviço que ele arrumar, que ele entrar, ele vai encontrar as primeiras barreiras, as pessoas achar que o local de trabalho é o local dela, que aquilo é o local dela, que chegou é estranho e ela tem tudo que chegou novo tem que ser submisso àquelas pessoas que estão ali há mais tempo. Não é assim. A realidade não se trata disso. A realidade não é esta. E eu, como por minhas tradições mesmo, já tenho isso em mente, que a pessoa tem que aprender a respeitar os direitos daqueles que lá estão. Então, eu ensino meus netos a ver por este lado. Mas procuro fazer com que eles entendam que o amor e o respeito é uma das coisas principais que devem ter para o seu próximo. Então, seguindo o que estou falando, nas tradições, aí nós vemos que as pessoas vieram para cá, aqui construíram sua nova família, estruturaram seu laço, a família, seus descendentes, permanecendo os descendentes sempre não unidos como deveria ser, mas na verdade sempre procurando defesas, para que todos não venham sofrer, então o sacrifício de alguns para que todos não sofram. Então existe isso, daqueles que foram perseguidos, daqueles que foram maltratados, daqueles que perderam seus familiares no passado, e traz essa raiz de medo, de pavor, de amargura dentro de si, e não quer se pegar diretamente à sua família, se agarrar aos seus filhos. Então, dentro do país que nós estamos vivendo, existia já isso dentro desse país. O pessoal, aqueles que estavam vivendo, que vieram da Europa para cá, temiam realmente governantes, igreja, aqueles que estavam ali, porque sua descendência lhe traz receio daqueles que eles são. Obrigaram, foram trocar seu nome. De judeu passaram a ser os novos convertidos, perderam sua tradição, perderam seus nomes de tradição e deram-lhe nome de rato, nome de pássaro, de ave, do diabo 4. Então, a pessoa aprendeu a viver do sofrimento, aprendeu a viver dentro do sofrimento, aprendeu a trabalhar, e quando construíam, a igreja ia atrás para receber mais deles, o governo querendo mais dele, cada vez exigindo mais dele, foram obrigados a abandonar o litoral e ir para o interior do país para poder se livrar das perseguições, e as perseguições seguiram por anos e anos. Até que vem assassinato, mata o seu bisavô, mata seu vovô, e aí você vai sentindo já o aperto da família, uma família se ajudando, um ajudando, para que todos venham. Então esse sofrimento vem desde a época lá do Cabral. As perseguições, as mortes de família, morte por isso, morte por aquilo, matam por isso, matam por perseguição, e a gente vai vendo a situação crescendo em nossa volta. Então não há mais aquela confiança sobre o país que você está, não há confiança nas pessoas que estão convivendo com você. O país que você está vivendo ainda está dentro do perigo, porque você tem origens, e as suas origens não são muito boas. São boas na forma de dizer, mas o que eu quero dizer não é que seja más, não. O que eu quero dizer, porque foram perseguidas já no passado. E ainda hoje se persegue aqueles que são diferentes. Tanto é que a América Latina ainda hoje não é bem vista pela Europa. Todos que são da América Latina, recebeu o nome de latino, já era. É perseguido, é maltratado, porque tem, desde Cabral, aquelas origens que foram expulsas de Portugal e de Espanha. Aí, entrando agora, voltando ao ciclo daqueles que vivem, aí um diz assim, cada um de origem Abraão, o seio de Isaac, de Jacó, que as suas origens, ou seja, semitas, eu vou colocar semitas em geral, pacote fechado, não importando se é de Israel, se é de outra região ali, mas descendente lá do fugitivo, do Abraão. A pessoa diz, está blasfemando contra... não estou blasfemando contra ninguém.
Eu estou dizendo que realmente a origem de fugir já vem lá do passado e ainda continua sempre os fugitivos fugindo e hoje os vingativos. Querem vingar-se de povos que não têm culpa de seus maltratos, de suas perseguições, de suas andanças pelo mundo e não ter realmente um pousado, um lugar de repouso. E querem tomar à força as terras que não lhe pertencem. Ainda que outros foram perseguidos e perderam seus direitos, eles querem hoje vingar-se daquilo que já não tem eles direito. Então, se são direitos ou que não tem direitos, aí vem aquela outra situação. Aí tem os Askenazi, tem os vivem na África, né, de várias posições da África, várias regiões, aqueles que são descendentes direto ou indiretamente, tem os safaditas, e ali tem aquelas, dentro do campo do judaísmo, aí tem dentro do judaísmo aquelas posições de oferendas, de seguir as tradições do templo, da casa, e com todas as suas tradições, aí a família diz assim, não, eu sou descendente de José, o outro, não, sou descendente de Naftali, eu sou descendente, aí cada um descendente de alguma coisa. Aí de repente manda-se fazer o DNA. E ali não é da casa de Naftali, é da casa de José. Não é da casa, o da casa de José não é da casa de José, é da casa de Levi, mas o da casa de Levi não é de Levi. Mas aí, o que houve? Por quê? Seguindo as tradições dentro do judaísmo, se vê que a sua tradição não está convicta daquilo que é a sua tradição bem seguindo. Um não é mais sacerdote, e o outro não é sacerdote, o outro é sacerdote e não está na posição de sacerdote, o outro está, e cada um totalmente diferente nas suas fés, na sua tradição, no seu segmento, percebe que não fazem parte. Aí um diz assim, minha família foi para tal lugar, eu sou Askenazi. Aí faz os exames, não é Askenazi, é safadita. Mas o que houve? Não sou Askenazi, sou safadita. E ali surge aquela confusão dentro da comunidade. Você é filho de quem? Por quê? Não, mas minha mãe é fulana, meu pai é fulano. E ali faz os exames e não bate. Por que não bateu? Houve alguma coisa? O segredo da família, né? Irmão com irmã, primo com prima. E um amorzinho escondido por baixo do pano, mas aí não posso casar com fulano, porque já está prometido a fulano, mas aí fulano, e aí aquele que é o negócio. Os amores restritos e as coisas que são ocultas entre as paredes do templo. Quando a cortina se fecha, aí ocorrem os ocorridos. As ocorrências se seguem. A vida dá seguimento para frente. Mas aí você está dentro de uma religião, você está dentro de uma operação que ali tem suas tradições, tem os seus afazeres, tem as suas devoções, mas eles acreditam naquela devoção, naquilo que foi passado de pai para filho, de neto para bisneto, e vai aquela. Quando descobre que não é neto, seu avô não é aquele avô, seu avô é outro avô, e aí onde é que eu estou? Que nem eu disse para o meu neto, eu vou não, eu não sou vô. Sou vô não, eu estou aqui, eu sou eu. Então ele, vovô, se eu não vou, eu estou aqui, sempre vou estar aqui. Então o avô deixou de ser avô. E o vovô não é o vovô. Grandfather, quem era ele? Então o grande homem, o grande pai, não é o grande pai é outro pai. Então, muitas das vezes, a pessoa está acreditando numa tradição que não condiz com a sua realidade. E é isso que eu estava trazendo desde o início que eu comecei a falar. Aquela sua realidade não é aquela que lhe passaram, a sua realidade é totalmente diferente. O pai que era seu pai não é seu pai. O pai, a mãe que você acreditava ser sua mãe, muitas vezes não é sua mãe. Então quem é minha mãe? Quem é o meu pai? Então nessas tradições, nessas raízes de tradições que ocorrem dentro da comunidade, entre famílias e familiares, e que muitas das vezes ocorrem essas diferenças que ninguém sabe mais quem é quem. Se não é de Levi, não é filho de Levi, é filho de José, mas como assim? Como é que aconteceu? Que meu avô era sacerdote e hoje eu não estou mais nessa coisa. E quem era o meu avô? E isso surge dentro da comunidade. Não é Askenazi, ele é safadita, mas ele não é safadita, ele é lá
da África, mas ele não, como ser da África? Não tenho nenhum parente na África, mas aí apareceu o sangue africano. Mas por que isso que acontece? O que aconteceu? Fugiram pelo deserto? Ou o deserto, o que houve? Andaram pelo deserto 40 anos e não encontraram realmente as suas origens? Ou quando estavam no deserto houve mudança de familiares? Houve troca de casais? Ah, mas você está pecando? Não estou dizendo que... Não estou chamando ninguém de adúltero nem adúltera. Mas podia ter um amor entre as paredes do templo e a pessoa ser levada à sua tradição. Esqueceu um pouco da tradição e deixou-se levar pelas emoções. E o amor, ele ultrapassa as regiões, como Abraão amou sua irmã e a transportou junto com ele, fugindo distante de sua família, para que nenhuma interferência houvesse. Como não pode ter havido tantas interferências entre todos? O próprio filho de Jacó, ele procurou até, deitou na cama da amante do seu pai. Deitou e dormiu com a mulher. E o próprio filho de Davi dormiu com a irmã. E depois de ter saciado sua sede e seus instintos, abandonou a própria irmã. Isto ocorre em qualquer família, em qualquer região. Ninguém está sujeito, mesmo com todas as, vou dizer assim, as tradições, os cuidados, aquele, como diz assim, aquela zelo, as influências. Não adianta, porque ninguém pode impedir alguém de ter um relacionamento oculto, porque os instintos eles falam mais alto. Às vezes a religião ela não consegue mudar a mente e não consegue manter o caráter da pessoa, porque a religião não é caráter, a religião não é sentimento, ela envolve os sentimentos, mas não é o sentimento. Não é por causa das tradições que a pessoa vai manter sua tradição. Se ela ama a outra pessoa e é obrigada a conviver por causa da tradição, com aquela situação, tem que seguir aquela tradição, ela vai fugir fora do taco. Ela vai andar no barco errado, não tem por onde fugir, não. Os instintos falam mais alto. E se alguém ou alguma coisa pode interferir, ninguém pode fazer nada. Ainda que a família bota para fora, ainda que a família queira expulsar, faz que nem Jacó, perdoou, colocou seu filho na mesa, mas tirou-lhe na herança alguma coisa que lhe competia, porque a realidade estava ali presente, mas muitas das vezes não se oculta, é tão oculto que não é revelado. E dentro disto, a família sempre existe, o casamento entre famílias, isso é da tradição judaica, casar com tradição, e muitas das vezes naquela tradição de manterem aquele vínculo dentro dos padrões do próprio judaísmo, às vezes há os erros, os desvios. Isto é humano, ninguém é exclusivamente fora do normal. Dizer assim, não, eu sou isento de qualquer coisa que possa ocorrer na minha vida. Salomão, que foi o Salomão, não conseguiu controlar os seus instintos, subia em todas as árvores, não podia ver uma maçã que ele queria pegar. Salomão foi um verdadeiro artista. Não tinha melancia que ele não comesse. Então, é aquela situação. Ele não plantava, mas comia. E ele, no seu reinado, ele era o rei. Ninguém interferia na vida de Salomão. Tanto é que ele mandava castrar todos os homens que tivessem ali, eram castrados. Dentro do harém dele, só ele. Então, dizer quantas mulheres Salomão teve, incontáveis. Aí a história conta que ele era um homem insaciável, era o glorioso. Mas era filho de quem? E essas tradições ocorrem. As pessoas que ainda acham que não ocorre. O mundo é grande, a geração é grande, e dentro de um povo, dentro de uma organização, dentro de uma tradição, dentro
vamos dizer assim, de uma origem, vou colocar uma etnia, que se mantém consagrada, separada, individualista, momentaneamente pessimista, e ali eu vou fazer, eu vou conseguir, eu sou, e manter preservar aquela origem toda, aquela garra, e aquele, eu sou filho de tal, carrega a bandeira de tal, sou filho de tal, vou voltar, eu tenho uma tradição, falo o meu hebraico. E quando você vê, lá no passado, o hebraico já não se falava dentro de Israel, se falava o aramaico. Muitos falavam a língua egípcia, muitos já falavam o árabe, mas a vida continua. O povo se espalhou pelo mundo. Onde está a terra prometida desse povo? A minha pergunta é, não tiveram lugar para deitar sua cabeça? A minha pergunta ainda fica sempre naquela resposta, será que eles usaram o nome de Deus em vão? E por usar este nome, Deus que eles colocaram, o Deus que eles acharam, que era o Deus que segue, Deus que lhe dá tudo, eles não encontraram lugar de repouso. E aí você dá de encontro entre duas situações, entre aqueles que acreditavam em Cristo e aqueles que não acreditavam. Segue-se um com a Torá, seguindo o outro com a Torá e com novos evangelhos, seguindo uma nova tradição, ainda querendo impor que todos, por obrigação, sejam cristãos, porque existe uma cruz e você deve olhar para ela e nela você deve acreditar. E você tem que mudar o seu nome, mudar sua tradição, os seus nomes de família tem que apagar, sua origem você não pode mais lembrar dela e você vai seguir daqui para frente, você é cristão, você agora é português, você agora é espanhol, você agora é um novo cidadão, você agora é um cidadão do céu. A igreja agora tomar conta de você, só que você vai ser escravo toda a sua vida enquanto a igreja existir. É isso que eu quero colocar aqui. A perseguição no Brasil só permanecia no Brasil, segundo as próprias histórias, só quem fosse católico. Nenhuma religião podia estar dentro do país. Mesmo em Portugal, vou para o Brasil e continua dentro do Brasil, exigir que todos fossem católicos. Tem que ser somente católico. A igreja estava de olho, em todo lugar tinha um padre lá para observar, um padre para zelar pelo povo. Escravizar o povo dentro de uma mentira, escravizar o povo dentro de uma irrealidade, aonde era até proibido trazer a escritura para que as pessoas lessem o próprio livro e poder despertar dentro do povo as suas origens judaicas. Nem isso era permitido chegar ao povo as próprias escrituras, porque despertaria naquele povo judaico as suas origens novamente, voltar a olhar o seu passado. É proibido olhar o passado. Daqui para frente vocês são agora nova criatura. Sou cidadão do novo, sou cidadão agora católico. Vocês agora respondem a Papa. Papa, que no latim Papa é pai. E ninguém tem aqui filho. Até agora não encontrei nenhum Papa representante de Deus na terra. Todo um monte aí por aí. Toda semana aparece 2 ou 3 querendo ser representante de Deus. Só que ninguém permanece, todos descem ao buraco. E é isso que eu trago a você. Tantas coisas que eu aqui estou falando são realidades da vida. Aí a pessoa diz, eu sou safadita. Aí vai fazer um exame e não é safadita. O que ele é? É lá, de outra região. Ah, eu sou filho de descendência de Levi, vai lá ver, não é de José. Ah, o exame bateu, eu sou de José, o que eu posso fazer? Aí eu estou no lugar errado. As minhas decisões, toda a minha fé, tudo aquilo que eu fiz, estou no lugar errado. Aí vem aquele tal negócio, será que você já não pode mais fazer o holocausto? Agora você não pode mais servir no templo? Agora você tem que sair do templo? O seu lugar não é no templo, você está sendo sacerdote, porque você não é sacerdote, sua geração, sua descendência, você não é de sacerdote. E aí você fica perdido entre um espaço e outro. Mas vamos manter o segredo, vamos guardar o segredo entre nós. Eu prefiro ser sincero naquilo que eu digo. Não me apego a que sou. Sou aquilo que sou porque vivo, respiro como qualquer animal dentro desse planeta. Respiro e vivo, tenho inteligência, pensamento, sei o que quero e o que sou. Acredito que Deus não tem filho
Deus não tem nome, acredito que ninguém batizou Deus, acredito que Deus ele não é o Deus de Israel, ele é Deus das nações, dos povos, ele é Deus que construiu todo o universo, ele não é propriedade de ninguém, não vai descer aqui para ser propriedade de alguém ou mandar uma tribo e matar o resto. Não acredito nisso. Acredito que Deus é Senhor sobre tudo que existe, pela mais insignificante formiga como assim colocada, a menorzinha formiga que você vê, Deus é Deus dela, porque se eu faço um computador, eu sou proprietário daquele computador, crio o software, faço tudo para aquele lá, eu vou jogar fora porque não me serve? Faça pergunta a você que gosta de fazer software. Você gosta de brincar com um celular, fazer lá o bonequinho, fazer uns joguinhos, você vai depois, se não tem valor nenhum, joga fora. Não, você que faz o software, você quer evoluir, você quer fazer melhor, cada vez melhor, aprimorar, você sentir-se útil. Não é porque você tem um celular que é Android, eu vou jogar fora porque eu gosto é do Windows. Não, não é porque você tem o Windows, você gosta do Linux, vai jogar o Windows fora. Não, conhecer é importante para nós, desenvolvermos dentro do conhecimento, o conhecimento perfeito de tudo que existe. Porque todos esses programas, ele pode, você tê-lo, você desenvolvê-lo, criar mais programas através disso, criar uma inteligência super poderosa e você utilizá-la para os seus momentos de dificuldade. Você chegar um dia aqui, a dificuldade de raciocínio, os programas lá te ajudam. Digita lá, está lá o que você precisa. Não precisa mais livros e mais livros, não. Tudo simplificado, tudo na internet. Mas tem que se tomar um cuidado, ainda alerto a população, tem que se tomar cuidado. Tem pessoas que botam tudo na internet, não quer mais nem ler livro. E virtude, pode acontecer uma coisa aí, a internet cair tudo aí, você não tem mais nada, você está cego. É importante você escrever esse livro, deixar escrito para sua família, conhecer sua descendência. Não se deixe levar somente pelas coisas que são colocadas na internet, porque é importante você ter material para tocar na sua mão. Você acreditar em tudo porque é IA, inteligência artificial, digite alguma coisa que você vai ver lá, que ela vai te dar dados diferentes. Eu mesmo, quando vou escrever meus livros, muitas vezes faço uma pesquisa lá, está totalmente, falei, não, isso não bate, não tem lógica, é ilógico isso aqui. Uma pesquisa muito simples que você faça, ela não te dá diretamente aquilo que você precisa. Ela vai te passar uma coisa, dizer que tem, segundo isso, acabou. E você vê que aquilo é ilógico, você tem uma noção maior, você tem um conhecimento maior, sabe que aquilo não para ali. É a mesma coisa, você pede para descrever, descreva um raio. Ela vai descrever o raio segundo o que está ali. Aí você vê, não é isso. Tem várias coisas ali para influenciar o raio, como ocorre, de onde surge, como a diferença de temperatura, a diferença de potencial, várias outras coisas que estão ali dentro para que surja aquele raio. Existem várias coisas que ali pode ocorrer. Modificação de polaridade, várias outras coisas, não é só mais frio, mais quente, não. E a gente coloca da forma mais simples, não. É água, o frio encontra com água quente, o choque e chuva, e aí muito mais complexo do que isso. É a mesma coisa, só cair uma chuva se houver se não houvesse, vou colocar aqui de uma forma clara, se não houvesse os cogumelos, não haveria chuva. Se não houvesse as tempestades no deserto, não haveria chuvas. Porque tudo nessa atmosfera, tudo que existe, depende de um do outro. Mas a água sobe e fica lá no alto. Mas ela chega no alto, ela encontra alguma coisa que faz com que ela desça. O frio pode congelar e ficar lá no alto. Brisa congelada e não desce. Mas existe algo que faz com que ela desça. Então é necessário as areias do deserto, a poeira do deserto, quando ela subir, quando pegar, ela cai, a água cai junto, produz diferenças de potencial. Os polos dos cogumelos sobem, depois caem em forma de chuva, levam para outra região, o vento leva ele, aí a chuva e cai em outros lugares. Procura estudar isso aí, você vai ver que é uma realidade. Se não houvesse o deserto, não existiria chuva. Se não houvesse o mar, não teria água.
Ah, mas tem os rios? Não, isso aí é neblina, simplesmente neblina. Quantas e quantas vezes nós passamos, subimos a Serra do Mar e encontramos neblina e mais neblina e nada de chuva? Fica 1 metro, você não enxerga 1 metro, a 50 centímetros você não vê nem sua mão. Tal a intensidade da nuvem, tal a intensidade. E isso é o que ocorre na natureza. Como se nós na natureza encontramos isso, como nós podemos controlar nossos instintos? Como nós podemos dizer eu sou filho de fulano, filho de Beltrano? Você não sabe o que houve anterior a você. Você não sabe de que origem, você sabe através dos exames. Aí você é de origem tal, sua região, segundo as etnias, as regiões que vivem, você vem de etnia tal, você passou por tal, sua família toda é dessa região. Você faz a pesquisa, vai trazendo de lá de cima, você vai vendo que tá, bateu tudo, não tem para onde fugir. Ah, mas eu sou isso. Não tem ninguém é nada. Ainda continuo dizendo, o prazer de saber quem sou porque a minha descendência, os meus anteriores, meus antepassados me fizeram o que sou. Quando eles passaram, que até hoje não tiveram repouso, várias posições, vários países, várias origens, e mandaram basicamente o mundo todo. Então eu aqui no Brasil agora, e continuam meus herdeiros indo por aí afora. Primos, netos, sobrinhos, e estão viajando por esse mundo afora. Faça uma análise, vai observar que tem um bocado nos Estados Unidos, aí vai ter na França, vai estar na Alemanha, aí você vai encontrar em todo lugar. E quem somos nós? Não somos passarinho, mas viajamos como os pássaros. E aí é o que eu digo para você, muitas vezes a pessoa se apega ali, eu sou descendente dele, eu sou descendente de fulano, tá? Rapaz, você não é descendente, você é, por misericórdia, está vivo, respirando, porque teve essa oportunidade. Mas se continuar o mundo do jeito que vai, cada um querendo passar por cima do outro e destruir o outro, ninguém vai a lugar nenhum. Um dia uma poeira passa nesse universo, as bombas explodem em todo lado e a energia que sobreviverá de todas essas maluquices humanas, todas essas doideiras humanas de fazer bombas e mais bombas, de pegar fazer energia nuclear, energia não sei o que, e aí vai buscando energia para ter poder para dominar o seu próximo, e dentro da casa dele é que onde está a bomba. A bomba nunca está na casa do vizinho, está dentro da nossa casa. Aprenda isso. Jacó nunca se preocupou com a mulherada que ele tinha, mas o próprio filho foi que enganou. O próprio filho que o traiu. Então, às vezes, o mal está dentro da nossa casa, não está na casa do vizinho. Eu sempre digo, em todos os meus anos da minha vida, eu sempre disse, e sempre vou repetir, quando a nossa comida não está boa, quando a comida do vizinho é melhor, é sinal que nós é que não estamos prestando, não é a comida, é a nós que não estamos prestando, nós é que estamos errados, nós que estamos indo para um caminho errado, ou não estamos comprando aquilo que é devido para nos alimentar. Está tendo pode ser comprando miséria, trazendo miséria para dentro de casa e não comprando o que é necessário. Porque se você compra o que é bom, o que é necessário, o que você gosta, a sua comida sempre será melhor. Quando a nossa não está boa, é sinal que nós é que não estamos. Existe algo em nós que não está batendo com aquilo, com o nosso viver, com o nosso dia a dia, com a nossa realidade. Isso eu deixo nesse vídeo. Sigamos no próximo vídeo. Deixe as suas críticas. Nós somos simplesmente humanos, temos que tomar a consciência que nós somos humanos, a nossa realidade é essa realidade. Não me preocupar com o meu vizinho, não preocupar com... Não, preocupação não. Você tem que viver sua realidade, preocupar com a sua personalidade. O vizinho faz parte da convivência, temos que conviver com todas as pessoas de irmanamente, colocando pessoalmente, socialmente, vendo a necessidade, ajudando naquilo que for possível, dando orientação, fortalecendo naquilo que for necessário. Se puder dar um emprego para o seu fulano, dê um emprego para o seu fulano. Se puder fazer aquilo que é possível para que o seu próximo viva bem. Procurando também sempre zelar pela sua vida, zelar pelo que você é, zelar pelo aquilo que você tem. E não desprezar ou olhar o vizinho e esquecer que dentro da sua casa você tem uma bênção de Deus. Isto é que é a realidade da vida. Somos o que somos porque merecemos ser o que somos. Nascemos porque temos a razão de ter existido.
porque ninguém existe se não houver motivos para viver. E vivemos porque temos motivo. Alguém nos deu essa razão para existirmos. Sigamos o próximo vídeo.